Bom, então, pessoal, a aula de hoje ela tem um tema todo especial. A dó que eu tenho é que vocês depois não vão sentir o aroma de tudo isso aqui, né? Mas a gente está aqui com a Estela Gross. Ela é formada em nutrição desde 2000, então é parceira aí de profissão, mas ela tem uma trajetória totalmente diferente. Ela vai se apresentar, ela vai explicar um pouquinho sobre a história de vida dela e a relação com o café. Então, seja bem-vinda à nossa plataforma. É com muita alegria que a gente traz você para falar de um tema que eu acho que é muito relacionado ao emocional, vai além do sabor, vai além da gente parar somente para tomar uma xícara de café, né? Eu acho que vale o tempo, então fica à vontade. Então, muito obrigada, em primeiro lugar, pelo convite. É um prazer estar aqui com você, falando desse tema que é um assunto que acredito que é nossa essência de brasileiro, né? Falar de café, uma bebida que é consumida por 98% da população do mundo e nem todo mundo conhece tanto os benefícios, como preparar, e falar um pouquinho da história desse produto, né? De como ele se comporta dentro do nosso dia a dia. Se a gente pensar, a gente toma café todos os dias, em todos os momentos, se é dia, se é noite, se é frio, se é calor, se é férias, se não é férias, é um produto que está inserido no nosso dia a dia. Faz parte da essência, né? Exatamente. E realmente é uma pena que a gente não tenha tecnologia ainda para trazer o aroma para quem está assistindo. Quem sabe a gente ainda vai passar por isso nessa vida, né? Nem fale, né? A tecnologia tá aí, né, gente? Então, muito bem. Então, como a Pri já me apresentou, eu sou nutricionista e trilhei toda a minha carreira em função do café, né? Então, desde o ano 2001, eu já comecei a trabalhar com análise sensorial de café, com cursos e treinamentos para quem queria abrir um negócio de café ou para simplesmente a pessoa queria saber preparar melhor o café em casa para servir, emitir laudos de qualidade de café e depois em comércios, né, como uma grande rede de franquias, onde eu dava treinamento, desenvolvimento de produtos, desenvolvimento de bebidas, sempre com o café como produto principal. Hoje em dia eu estou à frente a minha marca, chamada Coffee Me Up, que é uma marca de cafés especiais, onde a minha ideia é sempre levar com muita mais facilidade, sem muito mistérios, como você deve consumir o seu café especial diariamente na sua casa ou no seu escritório, onde você estiver. Então, desmistificar um pouquinho essa história que o café especial não é para todo mundo. Sim, o café especial é para todo mundo e deve ser consumido sempre, em todos os dias, em todos os horários. Falar um pouquinho aqui hoje para vocês como a gente deve preparar esse café, que não adianta só o café ser bom, né? Sim. A gente tem que saber preparar. A gente tem que conseguir extrair o máximo dele, né? Exatamente. E eu gostei da tua fala, né? É importante a gente pensar que a gente merece uma pausa para um café de qualidade, né? Exatamente. E principalmente ter a oportunidade de usufruir de todos os benefícios que pra gente, se a gente for pensar, a história do café ela é enraizada na história do Brasil. Exato. Né? Então eu acho que a gente ter esse momento, ter essa pausa e ter os benefícios, isso agrega demais no valor, né? Então quando a gente fala muito em valor, a gente não vai nem falar de preço de café, eu acho que é falar exatamente do quanto vale esse momento, do quanto vale você ter essa pausa. A gente vai falar sobre cafeína, gente, né? Porque nutricionista puxa sardinha para nutrição, não tem como. E a ideia, então, é essa. Né? Exatamente, assim, café não é só uma bebida, né? A gente fala que no momento que você para, você faz uma conexão, você conversa, você relaxa, você chama uma amiga para conversar, ou no trabalho aquela pausa para você respirar e pensar como que você vai prosseguir ali no seu dia, às vezes um momento mais difícil. Então o café tem essa questão que une as pessoas e ao mesmo tempo dá um conforto. Então, ele fala que o café não é só uma bebida, né? Então, ele é um momento também. Sim, que legal. E hoje você tem a Coffee Me Up, e da onde nasceu a ideia de ser empresária, de desenvolver a sua marca? Bom, eu trabalho com café como, fazendo as contas agora há 25 anos 25 já. Anos. O tempo passa que a gente nem percebe, mas sempre trabalhei em empresas, né, como CLT,
E por uma questões de mudança de vida, para poder ficar mais tempo com a família, cuidar melhor do filho, a gente quer ter um tempo também pra gente, né? E coisa que um trabalho CLT nem sempre permite. Não permite, então, a grande vantagem da gente ter o próprio negócio, a gente cria o nosso horário de trabalho. Muitas vezes a gente trabalha até muito mais, né? Muitas vezes não, acho que a gente trabalha mais horas, mas trabalha assim, de uma maneira diferente, sem todo aquele rigor de um trabalho quando você é funcionário de uma empresa. Então, com toda essa minha bagagem de conhecimento de café, eu criei a minha marca, na verdade, o ano passado, em 2024, justamente por uma demanda do mercado que eu senti. Eu comecei a fazer algumas consultorias para algumas marcas e tinha, lógico, que indicar uma marca de café para que a pessoa usasse no seu estabelecimento e não encontrava no mercado uma marca que era exatamente o que eu considero ideal. Sempre faltava alguma coisa, uma torra diferente, ou um sabor um pouco mais cítrico, ou um sabor mais achocolatado. Então eu fui buscar junto com parceiros. Hoje em dia eu tenho um parceiro excelente, que é da região do sul de Minas, da onde vem o meu café. Então eu criei essa marca justamente para atender essa demanda de mercado, para indicar um café que eu considero realmente especial e de acordo com um padrão de qualidade. Isso, um padrão de qualidade, mas que as pessoas tomam e falam, nossa, que café gostoso, né? Não é aquele café que tem café especial que a gente toma e fala, muito, a pessoa fala, é muito cítrico, eu não estou acostumada com isso. Então, a gente trabalhando um pouquinho ali a torra, eu consigo mascarar um pouco essa acidez, tornando aquela doçura mais natural do café, né? Quando a gente fala doçura, é doçura do café, não é nada de adicionado E quando você fala que você consegue organizar essa torra, você foi nesse parceiro e você presenciou tudo, desde a colheita até essa torra, até você ter o ponto certo. Exatamente, porque o café, como é um produto natural, né, eles têm diferenças, variações naturais do próprio grão. Só que é legal que na seca do café, né, a gente colhe o café, depois ele é seco, nesse processo de secagem a gente consegue manter algumas propriedades do café ou não, de acordo com o método, e depois a torra é a parte mais legal que a gente consegue brincar. Então, às vezes o mesmo café que eu torrei num tempo e temperatura X, depois eu pego esse mesmo café e torro em outro tempo e temperatura, outro X, eu mudo completamente esse sabor da bebida. Que legal. Eu realço a acidez, ou diminuo a acidez, ou deixo aquela bebida um pouco mais escura, ou um pouquinho mais clara. Então a gente consegue brincar aí com essa torre e criando nuances diferentes dentro do café, que vai atender paladares diferentes. Que legal. Então você conseguiu ir lá e ter essa pessoa que te ajuda nisso. Isso, uma pessoa... trazer o que você queria. Exatamente, que não é... Por isso que torna especial. Né? Exatamente. Além de tudo, né, não adianta só o café ser muito bem cultivado, tá? Mas esse pós-colheita aí é fundamental. Que bacana. Bem bacana. Hoje a gente tá aqui com 4... Isso, 4 versões. Os nomes dos produtos tem o ânimo, o energia, o entusiasmo. Tem o alegria que, na verdade, até acabou. Esse café fez um alegria, sucesso. Eu já tomei. Você tomou, você gostou bastante. Né? E eu tô com esse daqui que eu chamei de lote 59, que inclusive é uma edição limitada. É um lote que só vai que acabar, acabou, não tem mais. Nossa, por quê? Porque assim, foi uma produção limitada, foi de 2024 e para esse ano nem tem mais. Então assim, sabe aquele produto acabou, assim, era Ou seja, aproveita agora. Aproveita agora, e ele é bem adocicado, ele é bem gostoso, esse café, ele é bem diferente. E daí, como ele é limitado, nem dei o nome para ele, porque depois não vai ter mais, né? Então, mas o legal desse meu parceiro é que eu vou sempre ter esses produtos diferentes, né? Como ele consegue, como ele tem a fazenda, eu consigo criar essas nuances diferentes e trazer sempre produtos diferentes, inovadores. Né? Então, às vezes a pessoa toma isso aqui e fala, nossa, ele é maravilhoso, ele é mais achocolatado, mais adocicado. Aí como que é esse? A pessoa instiga a curiosidade a conhecer um mais cítrico, um mais que lembra notas de mel, de frutas amarelas, como por exemplo esse energia. Então, é legal quando a pessoa começa a entender um pouquinho mais de café, criar momentos diferentes, né, para você estar tomando. Então, de manhã eu quero um café mais adocicado, à tarde eu quero um café um pouquinho mais leve, mais cítrico. Então, você vai educando o seu paladar e começando a conhecer esses sabores diferentes que o café pode trazer. E eu acho que isso é bacana porque antes, né, pessoal, a gente estava conversando e a Estela me contou que existe mesmo essa questão do café certo para o momento certo. Então é muito complicado você pensar que você vai ter um só, né? Você vai ter 2, porque
A gente estava conversando, se a gente for fazer um cappuccino, é um com notas de chocolate. Isso. Quando a gente vai ver o que é o cappuccino, né? Um café com leite e com chocolate. Então, se você tem um café que já tem essas propriedades naturalmente, um sabor que lembra chocolate, você vai intensificar esse sabor. Então, na xícara vai ficar muito mais gostoso. Tem uma outra bebida que outro dia a gente fez, né? Que é um café com suco de laranja. Então, esse, por exemplo, Energia, é um café que ele é mais propício para a gente fazer essa bebida, porque ele é naturalmente mais cítrico. Então, as notas cítricas desse café vão combinar com as notas cítricas da laranja e vai ficar uma bebida muito mais harmônica, né? Muito mais prazerosa de você consumir. Olha que legal. Eu fiz, gente, esse café em casa e mandei para ela depois, eu fiquei com vontade. Mas eu não sei se eu usei o café certo. Não é que tá errado, né? Mas assim, depois você pode até fazer de novo usando esse. Olha que legal. Você intensifica mais esse frescor, né, dessa bebida. Porque vai ter uma similaridade, né? Uma harmonia melhor, né? Que legal. Depois eu vou ver. Tem um Reels pra vocês, depois a gente vê se tá certo ou tá errado. Que legal. E vamos pensar agora um pouquinho, vamos puxar pra nutrição. Se eu consumir um café especial, eu tenho mais acesso à cafeína? Como é que funciona isso? Assim, o café, a gente tem vários tipos diferentes, né? Tem o café arábica, tem o café conilon, que são espécies, são árvores diferentes para o cultivo do café. E cada uma tem a sua propriedade, a sua composição natural do fruto. O café arábica, por exemplo, que é o café especial, ele tem que ser produzido com esse café arábica, ele naturalmente tem menos cafeína. Tem a metade da cafeína do que um café conilon, para vocês terem ideia. Então, naturalmente, um conilon, que é aquele café desses mais tradicionais do mercado, eles têm um sabor amargo mais pronunciado, né, em virtude do teor de cafeína que tem na composição dele. Um arábica, que é um café especial, ele tem naturalmente menos cafeína. Não significa que ele é descafeinado, tá? Descafeinado é uma outra categoria de produto. Somado a isso, a gente tem também como a gente vai preparar esse café. Se é um café de coador, se é um café expresso, se é um café, por exemplo, uma French press, que é um outro método de preparo de café, a gente vai extrair mais ou menos cafeína. Então, tudo isso também interfere. Então, por exemplo, de manhã, você quer ter muita cafeína, né? Você quer ter esse acesso, essa disponibilidade da cafeína, o legal é você tomar um café coado, né? Que você já naturalmente tem mais cafeína. Um café expresso parece que é o contrário, né? Parece que o expresso tem mais cafeína. Porque ele é mais forte, né? Ele é mais concentrado, mais né? Encorpado. Mas por que isso, né? A cafeína, ela se solubiliza na água e da água ela passa para a xícara. Então, um café coado, por exemplo, a gente demora uns 3, 4 minutos para preparar. Um expresso a gente faz em 30 segundos. É muito mais rápido. Tem menos tempo da cafeína passando pela água, né? Então, tem tudo isso. Então, se você vai de manhã, você precisa de uma cafeína para despertar, para ficar mais atento, né? Mais disposto neurologicamente, como a gente estava falando. Exatamente. Ou uma pessoa que gosta de ir para academia logo cedo, quer tomar uma cafeína para dar mais aquele ânimo, é legal um coado, né? Um café coado. Então, a gente vai trabalhando com isso, sabendo dessas informações, muda tudo, né? Sim. Então, você sabe qual café você tem que tomar. E a gente vai pensar, né? A gente estava conversando sobre isso, a cafeína, ela é um dos suplementos mais fomentados, mais estudados e mais seguros de serem consumidos até uma determinada quantidade. Exato, né, gente? Vamos pensar ali sempre em uma prescrição individualizada. Então, se a gente quer ter essa melhora, um café especial, onde eu tenho uma garantia de torra, onde eu tenho uma garantia da qualidade de 1 grão, e se eu preparo ele direito, por menor que seja a quantidade, a ação dela vai ser mais efetiva. Vai ser melhor, exatamente. A gente tem que pensar que a cafeína é um dos elementos só, né? Que é o mais conhecido, tá? Mas a gente tem outros elementos presentes no café, por exemplo, a parte dos óleos aromáticos, né? Que é super interessante. A gente toma o café pelo cheiro, né? Você sente aquele aroma e daí você pensa em tomar o café primeiro pelo olfato, né? Isso é um aroma bom, que é o diferencial do especial, né? Se é um cheiro mais ou menos, às vezes você até toma porque você quer muito tomar um café, mas que é hábito. E fora outros elementos, por exemplo, tem uma substância chamada ácido clorogênico que é presente no café, principalmente no café especial. Tem muito mais esse elemento do que um café que não é especial, que é o elemento que atua lá no nosso sistema nervoso central, atuando naquela área do prazer, do bem-estar, aquela sensação gostosa que a gente tem quando toma um café de conforto. O ácido clorogênico também é responsável
por despertar essa função. Exatamente. Olha que legal. Uma pergunta que não estava nem no nosso roteiro. E por que um café especial, ele não vai me dar aquela, vamos falar no termo bem popular, azia, queimação, desconforto gástrico, diferente de um café tradicional? O que acontece? Um café tradicional, depois eu posso até te mandar uma foto para você colocar para o pessoal ver. Um café tradicional, ele não tem só aqueles grãos perfeitos. Eu tenho um grão que já está até com um bichinho chamado broca, que ele fica todo furadinho. Às vezes tem coisas que não são café, ele tem galho, tem folha, tem pedra, tudo que foi assim. Ele não foi um café cuidado, né? Ele foi colhido até no chão. Então, um grão que já está até fermentado. Então, assim, a qualidade, ele é café, ele pode ser comercializado, porque ele é café, mas a qualidade é diferente. Um café especial, ele tem que ter os grãos 100% perfeitos, né, do mesmo tamanho, a mesma forma que ele foi seco, então ele não passou por um processo que deteriorou esse produto. Então, essa sensação ruim, né, que você falou da azia, de queimação, pode ser da qualidade do grão que foi usado, sem dúvida. Fora que, daí adiantando um pouquinho o assunto, normalmente um café tradicional as pessoas adoçam, né, ou com açúcar, ou com adoçante, e esse açúcar, às vezes, assim, principalmente se é um café que já está pronto há muitas horas ali numa garrafa térmica, esse açúcar entra no processo ali de fermentação mesmo, que é o que dá aquele mal-estar gástrico, quando a gente consome. Que acho que todo mundo aqui já teve a experiência de pegar um café e sentir que ele tá azedo mesmo. Sim. Né? Gente, tomar café assim que ficou, eu não consigo. Ah, não. Eu não consigo. Às vezes as pessoas tomam porque... Por educação. Por educação, ou assim, precisa de um café para continuar o dia. Mas não chega a ser saudável a gente consumir. Que coisa, né? Eu já tive experiência de comprar cafés, né, tradicionais aleatórios e ter a impressão que tinha milho triturado, porque tinha, assim, floquinhos amarelados. Sim. Então, pode ser que pode ser de tudo. Ixi, gente, tem de tudo por aí, viu? Isso é uma falha, né? Porque existe uma tabela, né, daquele alimento que ele é minimamente, ele passa por um padrão mínimo de qualidade para poder ser comercializado e ser consumido. Então a gente cai, né, infelizmente, nessas armadilhas, né? Sim, às vezes por não conhecer mesmo. Sim. Né? A boa notícia é que depois que você conhece um bom café, você não consegue mais retroceder, né? Você fica exigente, o seu paladar muda, você consegue só pelo aroma, pelo paladar sentir que é um café bom, e pensando que café é um momento gostoso do dia, é um momento de prazer, você tem que tomar um café bom, né? E aí a gente também vai pensar, né, que até as pessoas que podem ser sensíveis à cafeína, porque eu tenho muito isso no consultório, talvez um café especial ela não vai ter essa queixa, né? Eu já tive uma cliente que falou, não posso tomar café. Eu falei, mas esse você pode, né? Então, era uma frustração que ela tinha, que gostava muito de consumir o café, então, fazendo da maneira correta, tomando dentro do horário ali que ela podia, ela voltou a consumir. Olha que legal. Então... Volta a ter esse conforto, né? A gente estava falando, né? E o cheiro, né? Eu tenho uma memória muito... é emoção mesmo, né? De criança, a gente sabia que a casa estava acordada porque meu avô passava café. Só que o meu avô fazia aquele café de vô, né, gente? Fervia água com açúcar, colocava o pó para ferver junto lá no bule, né? Aquilo precisava, né? Ferver mesmo, né? Ele falava, deixa ferver um pouquinho para daí a gente poder coar. Então, se a gente for pensar nisso, a gente, né, não tá usando todos os benefícios que o café tem. Não, por exemplo, esse método. É que daí é tradição, é cultura, não dá pra gente questionar esse valor dele. Mas assim, hoje em dia a gente sabe, fazendo dessa maneira, acabei de falar, né, que se o café fica muito tempo em contato com a água, você está extraindo muita cafeína. Então, assim, você precisa de adoçar a água para mascarar aquele amargor, que aquele café devia ser super amargo, né? Sim, e aí você colocava leite, ficava perfeito, que era amargo, docinho, colocava leite, era o café do vô. E aquele momento ali que, com certeza, muitas pessoas tiveram essa memória aí, é uma delícia, né? Acho que nenhum café é igual dele. Não, nunca. Jamais vai ser, gente. Não mesmo. Só que em benefício... benefício, hoje em dia a gente já sabe que os benefícios são extraídos de outra maneira, né? A gente tem esse conhecimento de como o café deve ser preparado, como ele deve ser produzido, e faz
muita Total diferença, né? Que bacana. A gente tem mais um pouquinho de pauta aqui para vocês, né? A gente quer entrar um pouquinho de uma forma muito suave em falar da questão do ritual do café, né? O que é um ritual de café? Quando a gente vai fazer um café, a gente não tá só efetivamente fazendo um café. Lógico que tem momentos do dia que você fala, vou fazer um café só para eu acordar aqui, para conseguir sair de casa, mas o café é muito mais do que isso, né? O café é um momento, é um encontro, é uma conexão. Quando a gente recebe alguém na nossa casa, a primeira coisa que a gente oferece é um café, né? Aquele momento que a gente está acolhendo a pessoa, tá deixando ela se sentir bem. Você vai encontrar com uma amiga ou com um parente, você serve um café, ou na empresa, né? Aquele momento que você precisa parar um pouquinho, ou você precisa conversar com alguém, né? Hábito. Vamos tomar um café? Vamos tomar um café? De daí você fala, ou é coisa boa ou é coisa ruim, né? É isso aí. Porque o café, na verdade, ele quebra o gelo de uma conversa. Sim. Né? Então, antes de você dar uma notícia ruim, por exemplo, vamos ali tomar um café, daí você fala um pouquinho e depois você dá a notícia. Ou coisa boa também, né? Sim. Mas ele quebra o gelo de uma conversa e aproxima as pessoas também. E quando a gente vai preparar o café, lógico que tem todo um ritual ali, falando em proporção, né, quantidade de pó e de água. Água, a gente tem que pensar que o café é composto só de pó de café e água, né, então a maior parte daquele produto ali é água. Então, que água que você vai usar? Água mineral ou filtrada. Não adianta pegar aquela água da torneira cheia de cloro, cheia de, às vezes, com cheiro, né, Sim. que vai estragar o seu café. Então, cuidado com a água que você vai usar. E o ideal é nunca ferver a água para o preparo do café. Né? Como que eu sei que a água está fervendo? Tá? Com aquelas bolinhas, né? Então, antes daquelas bolinhas subirem, tá ali numa temperatura de uns 92 graus, assim, não precisa ter um termômetro, tá? Quem quiser ser tão preciso pode usar um termômetro, não precisa. Começou a subir aquelas bolinhas no fundo ali do recipiente onde você está aquecendo a água, já pode desligar e preparar o seu café. Tem uma técnica que depois a gente pode preparar e postar um vídeo, na hora que a gente vai despejar a água sobre o pó do café, sempre em forma de círculo, para umedecer todo aquele pó e realmente aproveitar todo aquele potencial que o pó vai te oferecer. Despejar uma parte da água, tá? Uma pequena, só o suficiente para umedecer mesmo aquele pó. Vocês vão perceber que o café ele vai inchar, como se fosse uma esponja, né? Então ele está inchando, porque para liberar todos os óleos, todos os elementos químicos, né, do próprio café. Passou ali uns 20, 30 segundos mais ou menos, daí sim despejar o restante da água, mantendo esse fluxo de círculo, que daí a gente consegue uma extração perfeita, aproveitando efetivamente todo o pó do café. Você não vai desperdiçar nadinha. Então, evitar de jogar toda a água para ele fazer aquele funilzinho, né? Que aí fica, às vezes eu já vi que tem pessoas que passam café que a parte de cima não tem nem água, tá até quase que sequinho. Fica seco, daí você não aproveitou. Então, sempre assim, de fora para o meio, né, fazendo esse movimento circular, você aproveita totalmente o seu pó de café. Que legal. E aí a gente tem que pensar um pouquinho. Quando a gente fala de tomar um bom café, a gente sempre fala do café sem açúcar. Isso. Né? Se a gente pensar num café especial, seguindo todos esses critérios, todas essas pequenas orientações, a gente vai ter mais facilidade para reduzir e eliminar o açúcar? Nossa, sem dúvida nenhuma. Porque um café tradicional, ele assim, por ter esses elementos que não são de boa qualidade, eles são extremamente torrados, quase que incinerados mesmo. Chega a ter cheiro de queimado e gosto de queimado. A gente, se pegar um pó do café tradicional, ele é um preto bem escuro. Já um tradicional, um especial, ele é um marrom chocolatado, porque a torra foi feita de outro jeito. Né? Então, assim, um café tradicional é praticamente impossível a pessoa não conseguir adoçar, né? Vai usar o açúcar, vai usar adoçante até em excesso, né? Que dá aquele amargor residual ruim. Um especial, naturalmente, ele é doce. É lógico que quem tomou a vida inteira café adoçado vai estranhar. Então, assim, eu tenho uma recomendação assim, você, primeiro golinho, faz o seu café, põe na xícara, dá um golinho sem nada. Ai, não consigo, preciso de açúcar. Coloca a metade do que você usaria. Se eu uso, sei lá, 2 colheres, coloca uma, né? Na hora que você se acostumou com uma, coloca meia. Vai chegar uma hora que você vai falar, gente, como que eu tomava café com açúcar na minha vida? É isso mesmo. Porque o paladar muda, e isso é legal, que é uma mudança para a vida, né? Não só para o café, você vai ficar muito mais sensível a sentir os aromas, a sentir os sabores, de tudo, né?
para um suco, você não vai mais adoçar, para um chá, você não vai mais adoçar. Então, assim, é uma mudança que vai só trazer coisas boas. Sim, você vai lapidar o paladar. Exato. Eu acho que isso é primordial para quem busca qualidade de vida, porque eu falo muito isso para paciente. Você está aprendendo a comer salada. Não queira encontrar sabor do alface na rúcula. Mas eu só como alface. Prova a rúcula e espere que o sabor vai ser diferente. É lógico. Né? E isso traz pra gente essa facilidade da gente, né, ter toda a variedade que a natureza nos dá. Nossa, e tem tanta coisa, né? E sem excesso. E sem excesso. A gente já toma uma qualidade melhor de café tem alguns anos, e há alguns anos eu e o Zé Luiz, a gente realmente retirou o açúcar, né? Mas eu me lembro da primeira vez que a gente consumiu o seu café. A gente estranhou, porque mesmo a gente já tomando um café de uma qualidade melhor, não sendo um tradicional, o café ainda era escuro. Sim. E, gente, quando eu tomei o primeiro café da Estela, eu falei, gente, isso é o chafé da minha sogra. Porque a minha sogra faz um café, assim, bem fraquinho e melado. Então eu nunca consegui tomar o café dela. Então eu falava, isso não é café, sogra, isso é chafé. Eu falava pra ela. Pois hoje o meu café, ele tem essa coloração mais clara, mais suave, mas assim, existe um sabor de café ali verdadeiro. Então assim, não tem nada a ver com o chafé, não entendeu? É assim, a gente confunde muito sabor com o visual, né? Então a gente pega uma xícara de um café bem preto e um café marrom ali, cor de chocolate mais ou menos, você fala, nossa, esse... Tá aguado. Tá aguado, mas é um preconceito. Aquele um café especial, ele não tem essa cor escura, porque ele é torrado de maneira correta, para justamente não incinerar todos esses óleos aromáticos, que é a parte nobre ali do café, né? Você está matando aquela coisa maravilhosa que é o aroma, né? Como a gente falou, até você falou que tem uma amiga sua que só gosta do cheiro, não gosta do sabor, daí é dela. Mas para você ver que o café é tão especial que tem gente que gosta do cheiro e não gosta do gosto. Gosta de sentir o aroma. O cheiro, né? Principalmente, acho que essa questão dessa socialização, desse momento familiar, que é uma memória, né? É uma memória. É uma memória. Exatamente. Então, que legal. Gente, mais alguma coisa? Eu acho que é isso. Depois a gente vai falar um pouquinho, né, do método de preparo, que eu acho que é uma coisa que não é para ser difícil, tá? Não é para complicar. Café especial não é para ser difícil, não é para tomar só de vez em quando, só quando vem alguém especial na sua casa. Café especial é para tomar todo dia. A gente merece esse prazer. Nós somos especiais, né? Exato. Então a gente tem que ser especial todo dia. E como preparar, né? Tem as proporções de água e pó, a maneira de jogar água sobre o pó do café que faz realmente a diferença. E não é para ser tão difícil, não. Não posso ferver água. Esqueci, ferveu a água, não dá certo. Não, espera esfriar. Espera 2 minutos ali, ela vai cair a temperatura. Então não é para ser nada super difícil, não é aquela coisa que você vai comprar um café desse e deixa lá na prateleira só para falar que você tem especial no café, ele tem data de validade, né, gente? Então, por ser um produto natural, e os óleos, eles vão oxidar, então você tem que consumir, tem que girar esse produto e tomar sempre que possível, de preferência todos os dias, porque nós somos especiais, né? Exatamente. Ou seja, se a gente comprar o lote 59, não dá para guardar. Você vai ter que tomar. Em média, uma dúvida, quanto dura um café de tempo de validade? O café é assim, depende principalmente da embalagem, né? A minha embalagem, ela tem essa válvula. Vocês vão ver, se vocês começarem a estudar sobre café, no mercado vocês vão perceber. Tem isso aqui, chama válvula aromática. O café, quando ele é torrado e moído, ele produz um gás, que é o gás carbônico. Então, quando a gente embala, esse gás continua sendo liberado da embalagem. Se eu não tenho essa válvula, a embalagem vira uma bexiga, chega a explodir até. Então, assim, as embalagens que não têm essa válvula, elas têm uns furinhos. A gente nem enxerga esses furinhos, que é né? Microfuro. Só que o problema desses furinhos é que deixa entrar oxigênio na embalagem. Essa válvula permite só tem um movimento de saída, só sai o gás carbônico, o oxigênio não entra. Então, isso daqui preserva o café por mais tempo. Né? Essa embalagem também ela tem o zip, né? Então depois que você usou, você não precisa tirar da embalagem, fecha, e ela é escura, né? Um dos inimigos do café é a luz, né? E o oxigênio, então aqui ele está protegidinho. Então assim, 6 meses tranquilamente. Se ele tiver em grão, esses todos aqui são moídos, né? Mas se ele tiver em grão, até 1 ano.
Então, olha que legal. Então, o grão Não dá para comprar um pouquinho a mais. Então, não é um prazo tão curto, não. Que E legal. proteger direitinho, assim, então a embalagem faz diferença até na preservação aí do seu produto, sim. Que bacana. Isso é uma coisa que a gente faz em casa. A gente tem um espacinho no armário, Isso. fechadinho, que a gente deixa os cafés Só pro ali café, porque guardadinho. Pra ficar no escuro. Pra ficar no escuro, fica melhor mesmo. Vale a legal. pena. Então, pessoal, a gente não acaba por aqui. Finalizando a nossa conversa, a gente vai para a parte prática. A Estela vai preparar um café. E aí eu sinto muito, né? Mas convido vocês aí a provarem. A gente vai deixar também todo o contato da Estela, como vocês adquirirem os cafés. E aí, né, para vocês terem esse mesmo momento que nós vamos ter aqui para nossa pequena pausa do café. Então, obrigada. Até a próxima aula e até daqui a pouquinho também. Tchau, tchau. Obrigada, gente.